Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui no Instagram, em Quiripiracanga, e vocês que estão aqui no nosso Facebook também. Que bom que vocês estão aqui para poder assistir essa live. Eu vou deixar aqui escrito qual que é o tema, para que mais pessoas possam saber do que a gente está falando, quem chegar um pouquinho depois, né? Para a gente poder estar juntos aqui. E vamos lá, vamos começar esse tema. Enquanto as pessoas vão chegando, né, eu escolhi esse tema para a gente falar nessa noite, porque eu acho que está na hora da gente poder falar abertamente sobre isso, está na hora da gente ser verdadeiro aí com as pessoas e a gente poder refletir sobre isso, né? Eu chamei de a doença sutil no trabalho. Você está contaminado? Né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar para vocês sobre esse tema, que é como o nosso sistema está estruturado, como o nosso sistema de trabalho mesmo está estruturado, baseado em que está estruturado, e como existe aí uma certa, o que eu estou chamando de uma certa doença aí por trás disso. Não estou falando de uma doença física, não estou falando de um Covid, não estou falando de algo assim tão palpável ali, mas algo mais sutil. Estou falando de algo que mexe aí no na nossa mente, no nosso corpo mental, na nossa psique, na nossa emoção, né? E isso é a base da criação da nossa realidade. Então, eu acho que temos coisas bem interessantes para falar sobre esse tema. Então, eu gostaria que vocês estivessem aí ligadinhos. Mas antes da gente começar, enquanto o pessoal está chegando, eu vou falando um pouquinho de mim, para quem está chegando. Tem gente que está chegando que já me conhece. Boa noite a todos. Mas eu sou Pedro Camilo, eu sou da comunidade Inquiri. E eu sempre gosto de falar, quando eu estou falando desses temas de trabalho, eu sempre gosto de dar uma mini biozinha sobre quem eu sou, né? Porque as pessoas às vezes ficam com uma imaginação, né, de quem é da comunidade Inquiri, como se fosse alguma outra coisa muito diferente, né, muito distante da nossa realidade. Então eu gosto que todo mundo fique sabendo que são pessoas normais, quase normais, digamos assim. Mas, enfim, eu trabalhei na minha vida adulta aí no mundo corporativo, né, vivi aí os seus prazeres, né, e fui tendo aí muito sucesso até na minha empreitada no mundo corporativo. Mas chegou um momento aí que eu tive uma crise de angústia existencial, e aí foi quando eu comecei a procurar respostas, procurei entender o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Mas ao mesmo tempo, eu fui percebendo nesse período que tinha coisas nesse sistema, como ele está montado, que me pareciam que me faziam mal. Então eu estava, né, de uma certa forma, num momento só olhando para como o sistema era fora de mim, né, sem olhar para dentro de mim. Né, começou por aí. E acho que muita gente vai identificar o que eu estou falando. Muita gente vai se sentir contemplado aí, porque como eu converso com algumas pessoas que fazem alguns cursos comigo, em geral a gente vai percebendo esse tipo de coisa, que é, né, uma certa pressão no ambiente de trabalho, que é uma competitividade exacerbada, que tudo é para ontem, tudo é para agora, já. Estou recebendo uma pergunta aqui, eu trabalhava com o quê? Eu trabalhava com marketing de consumo, né? Assim, o meu último emprego, na verdade, né? Então, eu trabalhava bem para venda de produtos de consumo de massa mesmo, né? Estava especializado aí em varejo e tudo mais, mas a questão em si não é o trabalho, né? O trabalho em si, mas é algo que está aí permeando o nosso ambiente de trabalho e a nossa relação com o trabalho como um todo. Mas eu via isso, né? E eu vejo que muita gente percebia essas mesmas coisas, que era uma corrida, né? Como se o trabalho fosse uma corrida mesmo, para que você pudesse conquistar alguma coisa na sua vida, né? Querendo alguma coisa que está fora da gente, né? E aquilo ia me dando uma angústia. E eu estava achando que estava tudo errado fora de mim, né? E aí fui para a comunidade Inquiri, fui viver lá um tempo, fui me trabalhar bastante. E aí, na hora que eu estava percebendo o que estava acontecendo comigo, eu fui vendo que lá eu estava encontrando as mesmas coisas que eu tinha no meu dia a dia anterior. Né? Tava me sentindo aí pressionado, estava trabalhando em busca de reconhecimento, estava me enchendo de coisa para fazer, no fim das contas, porque eu estava indo uma inércia desse sistema. É como eu saí dali, mas eu continuei com aquilo dentro de mim. E aí foi quando eu percebi que eu estava contaminado com isso. Eu estava contaminado com isso. E aí eu achei interessante de poder fazer essa live aí com todos vocês. Para quê? Para a gente poder falar e a gente poder avaliar se a gente percebe que a gente está contaminado com isso também. Porque eu acho muito difícil a gente não estar contaminado com o que eu estou dizendo. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa doença,
tá? Vou explicar um pouquinho melhor sobre essa doença para que a gente possa saber, porque quando a gente sabe de como essa doença funciona, a gente tem um diagnóstico, a gente tem clareza daquilo, a gente pode escolher, né? Primeiro ficar atento para que a gente não contamine mais ninguém com essa doença que a gente está, e também que a gente possa ir se curando pouco a pouco. Lembrando que eu não estou falando de Covid, né? Porque é o tema do momento. Eu estou falando de outro tipo de doença. Estou falando de uma doença sutil, né? E eu vou explicar para vocês e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. É mais ou menos assim, né? Como eu estava explicando para vocês, essas doenças, elas estão... É isso, o sistema é pesado, mas vamos entender, eu vou chegar aí no sistema, eu não sei o seu nome exatamente, mas estou lendo aí o seu comentário. Vamos olhar para o sistema para entender como esse sistema foi transformado, para a gente entender como esse sistema foi criado, para a gente entender como a gente pode transformar esse sistema, né? Mas mais do que isso, como que a gente pode viver sabendo que o sistema é assim, sabendo que o sistema é assim, porque sem viver lutando o tempo inteiro, mas sabendo agir para a nossa saúde, né? Em primeiro lugar, para que a gente possa viver bem, e em segundo lugar, para que a gente possa ir pouco a pouco se transformando e transformando esse sistema, tá? Porque o sistema ele é fruto de nós mesmos, né? Eu sei que é difícil da gente aceitar isso, eu sei que é difícil da gente perceber isso, mas assim, um sistema ele é criado por seres humanos, então é a nossa a nossa mente que cria isso. Então isso começa na gente. Se estamos vivendo em sistemas que são cruéis, é porque nós somos cruéis. E aí é difícil a gente assumir isso. Nós somos cruéis. E começar essa cura. Mas vamos por partes, né? Vamos por partes. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo que está na base desse sistema. O que eu estou dizendo que está na base desse sistema? Quais são? Eu identifico que tem duas doenças, né? Duas doenças que são a base desse sistema. E elas têm a ver com a formação daquilo que nós... da nossa visão de mundo. Que é a partir disso que a gente cria a nossa realidade. Tá? A primeira delas tem a ver com o que eu chamo de a doença da busca pela felicidade fora da gente. Tá? O nosso sistema, principalmente na nossa sociedade ocidental, ele está criado com base nisso, desde o nosso sistema educacional, desde a forma como a gente aprende a viver desde o começo, procurando a felicidade da gente fora de nós. Né? Como que eu posso ser feliz? Para eu ser feliz, eu tenho que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é fora de mim. Eu tenho que conquistar coisas fora de mim. Não estou falando que a gente não tem que conquistar coisas, tá? Por favor, vamos ter clareza disso. Sem guerra com nada. Né? Não tem... Tá tudo certo com a matéria. Na semana passada eu fiz uma outra live falando sobre prosperidade e espiritualidade. Né? Sobre essa... Se você quiser, vai estar no feed aí do Inquiripiracanga, você vai encontrar essa live em que eu estou falando sobre essa harmonia do mundo material com o mundo espiritual, né? Da clareza que a gente pode ter, sim, as nossas necessidades atendidas, né, ter algo interessante aí no nosso dia a dia com relação às nossas necessidades, ter dinheiro, né, poder viver bem. Isso não é uma coisa contra. Mas o problema é quando a nossa vida ela se baseia em estarmos procurando a felicidade fora de nós, né? Estar o tempo inteiro buscando a felicidade fora de nós, ter que conquistar alguma coisa. Então, nosso sistema econômico, nosso sistema político, nosso sistema social, nosso sistema organizacional, como as organizações estão organizadas, os sistemas de recompensa, de recursos humanos, né, eles estão baseados nisso, para que a gente possa realmente manter isso. Manter, na verdade, aquela figura, sabe aquela figura do burro com uma cenoura na frente? Né, que está numa varinha, e esse burro vai andando para poder pegar aquilo, né, como se vocês sabem do que eu estou falando? Né? Escreve aí para eu saber que vocês estão juntos aqui também, né? Que a gente está ali correndo atrás dessa cenoura, correndo atrás para poder alcançar, só que ela nunca chega. Ela nunca chega. Essa felicidade fora, ela não vai chegar, gente. Ela não vai chegar. A gente precisa compreender isso. O caminho é para dentro, né? O caminho é para dentro, mas a gente está programado para entender isso. Está programado para que a gente possa criar o sistema está assim para que a gente possa o quê? Viver procurando alguma coisa, conquistando coisa, comprando coisa, acumulando coisa, né? Consumindo cada vez mais. É uma corrida em busca da felicidade. E é o trabalho como componente que é a nossa fonte do nosso sustento, normalmente, né? O trabalho que deveria ser, na verdade, num alinhamento mais correto, a manifestação do nosso propósito, né? Deveria ser a gente fazendo aquilo que a gente veio aqui fazer,
e na verdade ele virou uma forma para a gente poder conquistar dinheiro e conseguir coisas materiais para poder ser feliz no mundo, fora de nós? Ai que loucura! Vocês estão entendendo agora o que eu estou dizendo com relação a uma doença? Porque isso é uma doença. Isso é uma doença mesmo, porque vai fazendo mal para a gente. Porque é algo que nunca vai acontecer. Algo que nunca vai acontecer. Então a gente vai gerando riqueza, ou a gente vai subjugando outras pessoas, vai tentando ser melhor que os outros, para que a gente possa ter gente aí servindo a gente. Né? É assim que tá esse sistema está ali. E a base disso, isso é como se fosse um vírus, né? Que foi plugado aí, entrou, né? Contaminou aí a nossa mente, a nossa forma de enxergar a vida, né? Foi aí, entrou em nós. E a gente começa a enxergar o mundo assim, e aí dessa forma a gente vai vivendo a vida. Dessa forma a gente vai vivendo a nossa vida. Né? O outro vírus que eu estou chamando aqui, que está aí como uma das fontes dessa doença mais sutil, tem a ver com a nossa carência. Tem a ver com aí, também voltando para a nossa infância. É a nossa carência, a nossa busca, né? Querer que os outros amem a gente, né? Querer que os outros façam aquilo que a gente quer que seja feito por nós, né? Querer um reconhecimento vindo de fora, né? Querer aí, querer tudo isso, né? Vocês percebem que as duas doenças elas estão a ver com a gente estar olhando para o mundo, olhando para fora, né? Um é a gente olhando que a felicidade está fora de nós, e o outro é que a gente está na busca desse reconhecimento que venha fora de nós, que os outros valorizem a gente, que os outros digam que a gente é bom, que os outros digam que a gente é competente, que os outros digam algo que a gente é. A gente não sabe o que a gente é, então a gente vai vivendo a nossa vida, tentando provar para os outros que a gente é alguma coisa, querendo que os outros queiram a gente. É muito louco. É muito louco, né? Essa também é uma base dessa doença. Essa também é uma base dessa doença. E logo, quando a gente percebe que nós estamos contaminados com essas doenças, né, sutis, né, quando a gente percebe isso, a gente vai percebendo o quê? Que tudo ao nosso redor está montado em cima disso. Está montado em cima disso. E eu quero deixar bem claro que isso, como eu falei, estava já falando, dando um spoiler no comecinho, eu não estou aqui fazendo a negação do sistema, né? Porque senão a gente entra em guerra contra o sistema. E o sistema, como eu estava falando, é uma consequência do que tem dentro da gente. É uma consequência do que tem dentro da gente. O que sustenta essas duas doenças no mundo é a nossa maldade. É a nossa maldade. É aquilo que é a gente querer fazer mal para o outro. Né? E é por isso que o trabalho de autoconhecimento espiritual ele é tão profundo e tão necessário para que a gente possa fazer alguma diferença nesse mundo. É o caminho para que a gente possa, de fato, mudar nossa consciência, mudar a forma, ampliar a nossa consciência, mudar a forma como a gente enxerga a vida, né? Limpar esses programas, limpar esses vírus, tirar, né? Descontaminar o nosso mundo interno, o nosso campo interno, né? A nossa programação, a nossa aura, né? Limpar os nossos chakras, limpar aí o que está contaminado, esses programas que estão aí na gente, limpando isso para que possa surgir uma nova visão de mundo a partir de nós mesmos, para que a gente possa, a partir disso, criar novos sistemas. Porque senão a gente começa a ficar tentando, a gente fala assim, o sistema está errado, então vamos criar um outro sistema. Só que esse sistema é reflexo nosso. Então a gente vai criar um outro sistema que é também tão cruel quanto o anterior. Porque a gente precisa trabalhar primeiro na gente. Ao longo dos últimos séculos e milênios, a humanidade está tentando fazer isso. Está tentando criar novos sistemas, né? Sem partir de dentro, sem partir de si. Então o ponto inicial é a gente fazer alguma coisa a partir de nós, né? Porque essa segunda doença que tem a ver com... Tá claro o que eu estou dizendo, gente? Porque vocês estão aí, algumas pessoas estão me respondendo, dando tchauzinho, dando oi aí. Queria interagir com vocês, se vocês tiverem perguntas para a gente bater esse papo aqui também. Estou olhando tanto os comentários aqui no Instagram, quanto os comentários aqui no Facebook. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, falar alguma coisinha, para que a gente possa seguir batendo esse papo aqui por mais um tempinho. Que acho que é importante. Eu acho que é importante. Estou fazendo... Eu, em geral, tenho feito os meus trabalhos aí de domingo à noite, né? Porque eu sei que segunda-feira tem trabalho, né? E aí a gente precisa olhar para o nosso trabalho com um novo olhar. Olhar para o nosso trabalho com um novo olhar. Tá? Mas voltando a falar aí com relação a esse sistema da carência humana, né? A base, né, desse sistema aí, como a gente querer que os outros queiram a gente e nos digam quem somos, né? Já que a gente não sabe quem a gente é, eu quero que os outros falem quem eu sou. E aí o sistema que está montado nas organizações, vou dar um exemplo
maior no mundo corporativo, porque é a minha origem, é o que eu conheço melhor, né? Eu estudei administração na USP, então desde lá eu já estava estudando como os sistemas eram articulados e montados, né? O desenvolvimento desses sistemas que normalmente tem aí nasceu principalmente aí do desenvolvimento, principalmente no século passado, né? No crescimento das grandes corporações e da expansão da globalização norte-americana, né, que foi montando essa cultura organizacional aí ao redor do mundo, né, que é assim, que é assim. E aí a gente vai entendendo como se o mundo fosse isso, né, não entendendo que isso foi criado faz poucas décadas, praticamente, né, como uma distorção de algo que antes já era distorcido também, que era um outro sistema baseado nessa nossa maldade. É por isso que a gente tem que olhar para isso, para a gente dar passagem para a nossa bondade, que é a nossa essência. Né? A gente tem que dar passagem para isso. Então, como que a gente vai percebendo isso? Né? Aí estou vendo algumas perguntas, como você percebe essa caminhada para dentro de nós? Já vou falar sobre isso. Reconheço minha dificuldade com a hierarquia no trabalho. Vou falar sobre isso também, tá? Vou só fechar um pouquinho esse tema, mas pode ir colocando que aí vai me ajudando a direcionar aqui o nosso bate-papo naquilo que vocês também estão aqui, né? Querendo poder conhecer, né? E aí, óbvio que eu sou um pesquisador desses temas, né? Não tenho todas as respostas. O que eu souber eu vou dizer, né? O que eu não souber eu vou falar, não sei, vou pesquisar, vou ir atrás dessa informação também, tá bom? Só para termos clareza aí de com quem que vocês estão falando aqui também, né? Para não me colocar num lugar que eu não tô, tá? Mas pra vocês entenderem aí isso. Então eu já pesquiso isso desde a faculdade, né? Com uma perspectiva, e depois quando eu fui fazendo meu mergulho mais no mundo da sustentabilidade, né? De comunidade, né? Dentro da comunidade Inquiri, de gestão alternativa, de espiritual, né? Visão espiritual, entendendo a espiritualidade prática, né? No nosso trabalho, porque nós somos uma comunidade de trabalho, de ação, né? Eu fui percebendo isso, mapeando, diagnosticando isso, e vendo que essa doença estava dentro de mim, né? Esse que é o ponto. Se vocês estão aqui hoje, já que vocês estão ficando aqui, agora já estabilizamos, acho que tem uma galera que está realmente interessada nesse bate-papo. Então, assim, já que vocês estão aqui hoje, eu sinto dizer, mas eu acredito, né, quase com 100% de certeza, que estamos todos contaminados. Estamos todos contaminados. Não é possível, é muito difícil alguém não estar contaminado com essas doenças, né? Essa doença da busca pela felicidade fora da gente e essa doença da carência afetiva, de querer o reconhecimento do outro. Porque o nosso sistema coletivo está montado assim, todos os nossos sistemas estão montados assim. Então, como somos frutos desse sistema, né, a gente cresceu assim, a gente foi educado assim, obviamente que a gente vai dando passagem para isso e a gente tem isso, né? Tem boas perguntas aí. O que seria essa maldade? Seria algo realmente mal ou só algo não curado de forma saudável? Ótima pergunta também. Já temos 3 boas perguntas. Vou responder as 3, tá? Mas vou começando a falar um pouquinho com relação a esse tema que você está trazendo, Érico, com relação à maldade, né? A maldade, ela é um aspecto da nossa sombra, né? Que nós somos seres compostos aí de luz e de sombra, tá? Como é uma live aqui, eu vou simplificar bastante, tá? Para que a gente possa falar desses temas, porque são temas bastante complexos. Então eu vou conseguir ir até um nível aqui com vocês, tá? Então eu vou tentar dar uma simplificada, tá? Para simplificar o que a gente está falando. Mas a maldade, ela é algo que a gente veio aqui para purificar, né? Nós encarnamos aqui como seres aqui. Nós somos uma consciência que está encarnada nesse corpo, vivendo uma experiência material. E a matéria, ela é densa. A matéria, ela tem essa sombra. A sombra está atrelada à matéria, né? A maldade, como a gente pode reconhecer isso vendo, né? E percebendo? Em geral, aí a gente vai percebendo isso através de algumas matrizes que atuam através de nós, né? Como a mentira, como a inveja, como a luxúria, como o medo, enfim, coisas que a gente vai dando passagem, por inconsciência, tá? Inconsciência. Conforme a gente vai falando mal um do outro, né? Sem poder compreender que esse é um plano, o plano que nós vivemos é um plano do karma, né? A gente está regido aqui pela lei do karma. Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Tudo que eu faço, né, vai retornar de alguma forma para mim. Então, tudo que eu dou passagem,
inconscientemente ou conscientemente, retorna para mim. Então, quando eu dou passagem para alguma maldade que existe em mim, né, que eu ainda não purifiquei, porque existe um processo de purificação disso, né? Quando eu dou passagem para isso, eu vou gerando mais karma para mim. Eu vou gerando consequências das minhas ações para mim, né? E vou me enredando mais nessa rede kármica e nesse sistema que está composto aqui no mundo, né? Que está composto aqui no mundo. Entende? Como tá tudo muito conectado. Tá tudo muito conectado. Né? Feliz aí que vocês estão podendo ouvir aqui o que eu estou trazendo para vocês, né, do que eu tenho pesquisado, para que a gente possa ver como que a gente sai disso, porque é possível sair disso. É possível sair disso sem guerra ao sistema, né? Entendendo que o sistema é um reflexo do nosso interior. Se o sistema está assim hoje, é porque dentro de nós isso está. Isso está. E aí é difícil a gente às vezes assumir isso. É difícil a gente assumir que isso está dentro da gente. Porque requer um pouquinho de humildade aí da gente perceber isso, na verdade. Porque a gente não quer assumir que isso está dentro de nós. Né? A gente quer achar que o mundo está contra a gente. Né? E isso é difícil, porque quando você está pensando que o mundo está contra você, aí, meu amigo, sua vida fica muito complicada. Sua vida fica muito complicada. Tá? Então, o que sustenta esses sistemas, né, tem a ver com essa manifestação da nossa maldade, tem a ver com a sombra mesmo, que quer se manter aí nessa formação. Né? Então, antes de responder as outras perguntas aqui, já que vocês vieram aqui, eu queria dar algumas dicas aí de como a gente pode... quem está chegando agora, gente, essa live vai ficar gravada aqui também, você está perdendo o comecinho, aqui você já perdeu o comecinho, tem todo um encadeamento aí também, né? Só para você saber, vai estar ali daqui a pouquinho, mas pode seguir com a gente aqui acompanhando. Aí o que eu queria fazer com vocês aqui hoje, né, antes de responder essas outras duas boas perguntas que nós tínhamos aqui, deixa eu ver se eu respondo já agora. Como você percebe essa caminhada para dentro de nós? Já vou responder através disso, né? Reconheço minha dificuldade com a hierarquia no trabalho. G. Zirondoli. Eu fiz uma live já faz acho que um mês, mais ou menos, com a Angelina, que é a líder da nossa comunidade, e falando justamente sobre liderança. E tá bem bacana, viu? Se você entrar depois, ela tá na playlist aqui de lives que estão no IGTV, sobre propósito e trabalho. Aí você vai encontrar um pouquinho mais de informação ali também sobre esse tema, tá bom? Pelo menos alguma coisa ressignificando a nossa relação com liderança também, tá bom? Agora, como eu percebo essa caminhada para dentro de nós? Que o Daniel está colocando aqui pra gente. Daniel, eu percebo essa caminhada primeiro a gente percebendo que a gente está contaminado. Se a gente já está entendendo isso, se a gente está entendendo, está percebendo o que está acontecendo, se a gente está com um diagnóstico bem feito de nós, é o primeiro passo. Porque senão a gente está negando a existência disso, a gente não tem como a gente se limpar de algo que a gente não acha que a gente está sujo. É o primeiro passo. Né? Eu saber que eu dou passagem para a maldade no meu dia a dia, eu saber que eu estou sustentando essa doença da busca pela felicidade externamente, né? Que eu estou sustentando essa doença da busca do reconhecimento externo o tempo inteiro, né? Querendo, né, da minha carência, estou percebendo isso, né? É um primeiro passo. Né? É isso que a Rogéria trouxe ali. Um dos pontos aí tem a ver com autorresponsabilidade. Eu perceber que sou eu sou um ponto gerador disso. Né? É como uma pessoa que tem Covid, já sabe que tem Covid, né? Na verdade, diferente, né? Tem vários tipos, né? Uma pessoa que tem Covid, mas não sabe. Ela não sabe. E aí ela não se cuida. Então ela sai por aí caminhando, né? Esquece, usa mal a máscara, tosse de qualquer jeito, e não sei o que tal. Então está contaminando o resto, ela não está com consciência. Né? Uma outra pessoa que já está e já sabe o ruim que isso é para si e para os outros, ela vai tentando minimizar os impactos disso, vai tentando fazer com que isso não contamine mais. Que eu vejo que é um mecanismo que a gente pode se inspirar, né, a partir dessa pandemia, para poder tentar pelo menos, né, fazer uma mudança da forma como a gente vai vivendo esses aspectos da nossa vida, que se manifestam principalmente na nossa vida adulta, na manifestação do nosso trabalho, principalmente, que é como que eu posso no meu dia a dia, aí fazendo uma espiritualidade bem prática, né, como que eu posso no meu dia a dia evitar que eu me contamine mais com isso. Essa que é a pergunta boa, né? As perguntas são muito boas, mas assim, essa pergunta profunda. Como que eu evito, então? Se eu já entendi que eu estou contaminado, como que eu evito de me contaminar mais
E como que eu evito de contaminar mais os outros? Porque eu ainda não estou curado. Porque eu ainda não estou curado. É assim que a gente deveria estar olhando para esses temas, acredito eu, né? Com essa clareza. Eu entendo que isso é maturidade. Então, aí eu gosto de olhar também, né, com uma perspectiva aí com relação, pegando inspiração aí no Covid mesmo, né? Que a gente tem usado máscara, usado álcool gel, né, distanciamento social, né? Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Então, vamos pegar aí alguns pontos. Por exemplo, quando a gente está com. A gente não sabe quem tem Covid, não é isso? Não sabe. Então, bota máscara em todo mundo. Foi isso que fizeram, né? Tá correto, né? Porque a gente é uma forma aí de dar uma minimizada na contaminação. Para essas doenças mais sutis que eu estou falando, a gente precisaria até se inspirar nisso para botar uma máscara imaginária na nossa boca. Porque uma das principais fontes de contaminação dessas doenças mais sutis sai da nossa boca, sai daquilo que a gente fala, sai daqui, da nossa expressão. A gente vai se contaminando e contaminando os outros a partir daquilo que a gente fala. Muita maldade sai da nossa boca, né? Muita fofoca, né? Falando mal dos outros o tempo inteiro, tentando destruir o outro, nessa competitividade, né, que a gente vai vivendo na nossa vida, a gente vai dando passagem para isso. E isso é aspectos desse vírus que, opa, chegou e foi lá, chegou, contaminou outra pessoa. Se a outra pessoa não está ligada. Se a outra pessoa não está ligada. Porque se a outra pessoa também está se protegendo bem, ela consegue ir vivenciando isso com um pouco mais de tranquilidade. Tá? Esse é um aspecto. Então, lembrar, cada vez, eu digo assim, né? Quando você vai botar a máscara para sair na rua, né? Porque você sabe que tem a questão do Covid, na hora que você for fazer isso, tenta botar uma máscara imaginária, né? Assim, tipo, hoje só vou falar, da minha boca só vai sair coisas construtivas. Eu vou segurar aqui a minha maldade. Eu vou segurar na minha boca aqui, eu não vou contaminar mais ninguém. Esse mundo já tem muita maldade, gente. A gente precisa encontrar formas para não dar passagem mais para isso dentro de nós. E encontrando, através do autoconhecimento, da nossa observação, auto-observação, entendendo como que funciona o mecanismo em cada um de nós, porque em cada um é diferente. Em cada um, isso se manifesta de uma forma diferente. Tem padrões, obviamente, mas em cada um se manifesta de uma forma diferente. Então, entendendo como isso se manifesta em mim, quais são os sintomas que eu percebo que em mim, onde que eu minto, né? Onde que eu tenho inveja, onde que eu tento derrubar outra pessoa, e procurando isso, né? É importante a gente encarar isso. Para quê? Para que eu pare de contaminar os outros. Pare de gerar karma para mim mesmo, né? Porque se eu fizer isso, vai retornar para mim. E aí, pouco a pouco, a gente vai escapando dessa teia. Tá claro? Esse é um aspecto. Então, amanhã, se alguém tiver que sair de casa, vai botar a máscara, lembra de botar essa máscara. Um compromisso aí com você, com a sacralidade da sua palavra. Esse que é a compreensão maior. O quão sagrado é aquilo que a gente tem para falar. Para que da nossa boca só saia coisa santa, né? Só saia coisa que construa o mundo. Tá ligado nisso. Se não tem coisa boa para falar, fecha a boca. Põe aí o símbolo do macaquinho, que é Luhawawa, aí colocou também aqui no Instagram. Fecha a boca. Não tem coisa boa para falar, não fala. Né? Vai falar mal de alguém? Engole. Né? Mantém aí para você. Não tem por que você dar passagem para isso. Não tem por que você contaminar mais os outros. Tá? Esse é um aspecto. Tá? Aí o outro, por exemplo, ainda pegando a inspiração com relação ao Covid. Né? O que a gente faz? Lava a mão. Lava a mão com bastante sabão. Passa álcool gel. Não é isso? Não é assim que a gente lida com essa doença física? Com esse vírus físico, material que a gente pode medir? É assim, né? Como que a gente pode se inspirar nisso? Para quê? Para que a gente possa fazer o mesmo, né, com relação a nós mesmos, para se proteger. Né? Por que a gente lava as mãos? Por quê? Porque se tiver contaminado o lugar e a gente for levar isso para dentro de nós, é uma fonte de contaminação. Lavar as mãos, a gente pode perceber que tem a ver com limpeza. No nosso dia a dia, a gente vai se sujando em outros níveis que não são níveis tão físicos, né? Porque no nível físico a gente toma banho, não é isso? Toma banho, escova o dente, né? Se limpa. É assim, tem que fazer todo dia.
Da mesma forma, a gente tem que fazer com o nosso campo energético, nosso campo emocional, nosso campo mental. A gente precisa limpar esses campos. Precisa limpar esses campos, porque a gente vai caminhando no nosso dia a dia e vai se contaminando. Quer dizer, não é se contaminando, mas isso vai ficando primeiro na nossa superfície. Vai ficando num nível mais externo nosso. A gente só se contamina se a gente permite que isso entre dentro de nós. Tá? Porque uma coisa é estar contaminado na mão, né? Minha mão está contaminada. Se eu botar isso na minha boca, no meu olho, né? Assim como o vírus físico, né? Aí isso vai entrar em mim. Então eu preciso me limpar. Se eu tenho que lavar a mão, se eu tenho que tomar banho, né? Todo dia a gente tem que ter uma prática também, né? De autolimpeza emocional, energética e mental. Né? E a melhor forma disso é meditação. É meditação. É a gente pouco a pouco ir aprendendo formas de meditar, né? E de se limpar. Né? Isso vai acalmando a nossa mente. Né? Existem diferentes técnicas para isso. Né? Existem meditações de limpeza energética também, como a meditação das rosas, por exemplo, que talvez alguns dos seguidores aqui em Piracanga conheçam através da Escola da Aura. Né? A gente vai limpando aqui esse campo todo dia. Porque todo dia a gente está sujeito, nesse mundo contaminado. Estou sendo muito sincero e verdadeiro aqui com vocês, né, gente? Esse mundo que está contaminado, porque está contaminado, a gente consegue ver isso, a gente consegue perceber isso. A gente precisa ir se limpando para não permitir que isso entre mais em nós, e a gente fique mais contaminado e a gente contamine mais os outros. É uma questão de responsabilidade, não só de autorresponsabilidade, mas de responsabilidade de propósito do ser humano. Né? A gente com consciência está aqui para parar com isso. Fechar esse ciclo. Né? Parar com isso. Né? Parar com essas informações. E o outro, né, ainda pegando uma inspiração aí com relação às formas de evitar o contágio por Covid, né? Vamos lá. Mas uma terceira recomendação que se faz muito hoje é evite levar as suas mãos na boca e nos olhos. Não é isso? Porque são as portas para que essa contaminação entre dentro de nós, não é isso? Então, como que a gente pode se inspirar nisso? A gente pode se inspirar de uma certa forma. Uma coisa é estar contaminado externamente, certo? Outra coisa é a gente permitir que isso entre em nós. A gente vai ter momentos no nosso dia a dia que a gente vai ter contato com lugares onde há uma contaminação maior, né? Então a gente tem que estar o quê? Com presença. Presença. Se vocês já estão se trabalhando bem para não se contaminar de Covid, vocês estão aí tomando bastante atenção para não levar a mão na boca e a mão no olho. Vocês puderam perceber nos últimos meses o quanto que vocês têm de vontade de botar a mão na boca e a mão no olho, não é não? Né? Quando você está percebendo, putz, botei a mão no olho. Né? Foi no supermercado, de repente, sem perceber, opa, não devia ter colocado. Né? O que é isso? É um treinamento de presença. Quanto mais presente eu estou, e eu sei que eu não posso colocar isso para dentro de mim, menos eu permito que isso entre dentro de mim. Né? Para esses vírus mais sutis que eu estou falando com vocês aqui, essas doenças mais sutis, que se manifestam em vários sistemas, mas aqui estamos falando especificamente do nosso ambiente de trabalho mesmo, tá? E que aí é a nossa responsabilidade de poder ir parando pouco a pouco com isso, né? Num cuidado nosso, né? Um cuidado que vem primeiro com a gente mesmo. A gente também precisa estar atento e muito presente. Por quê? Porque uma outra pessoa que está contaminada, e provavelmente, como eu falei assim, todos estão, né? Todos estão, infelizmente, todos estão, essa é a realidade, porque está tudo construído assim, como eu comentei. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar atento para evitar que essa maldade, né, que está vindo aí para sustentar esses sistemas, ela não entre em mim. Ela não entre em mim. Se alguém está destilando algum veneno contra mim, né, eu preciso ir encontrando formas de maturidade, né, maturidade mesmo, que eu recebo aquilo e eu não abro a porta interna de mim para que aquilo entre em mim. Porque senão vai me contaminar. Senão vai me contaminar. Então é quando alguém vem e fala mal de você, e você consegue, e pouco a pouco, né? Porque não é de uma hora para outra, tá, gente? Né? Não é de uma hora para outra. Pouco a pouco ir ganhando maturidade para poder receber aquilo. Opa, chegou aí um vírus. Chegou, tô percebendo que chegou. Tá tentando bater a porta aqui dentro de mim. Dentro de mim que eu digo, né, no meu campo emocional, no meu campo energético, né, na minha mente mesmo, nos meus julgamentos aqui. Tá batendo a porta. Se eu entro nessa jogada, adeus.
rebaixa a consciência, e aí rebaixou, entrou. E aí quando eu não estou presente, eu já estou rebatendo, 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 rebatendo. Né? E eu estou alimentando cada vez mais essa doença no mundo. Né? A gente precisa curar esse mundo, gente. Mas curar o mundo é uma coisa muito grande. Mas em primeiro momento, curar a nós mesmos. Por isso é importante o trabalho de autoconhecimento. Vou pedir para vocês fazerem mais perguntas aí também. Não sei se eu deixei alguma pergunta aí de lado. Né? Mas enquanto as perguntas vão chegando, vou aproveitar que vocês estão aqui também para poder falar para vocês que no domingo que vem eu vou começar um curso novo, que vai ser um grupo de acompanhamento mesmo, semanal. Né? Todo domingo a gente vai fazer uma caminhada através dos nossos chakras. Cada domingo um chakra, né? Do primeiro até o sétimo, né? Olhando para os temas de propósito, trabalho e dinheiro. Como que essas três coisas podem estar alinhadas e curadas dentro de nós. E como que eu vou olhando para esses temas, né, dentro do meu primeiro chakra, da minha segurança, né, da minha ancestralidade, do meu segundo chakra para a minha vitalidade, para minha criatividade, como que está girando, o meu terceiro chakra, meu poder pessoal, né, o meu quarto chakra, né, meu amor, o meu perdão, a minha capacidade de fazer isso no meu ambiente de trabalho, né, o meu quinto chakra, a minha forma de expressão, como eu estou usando o poder de expressão. Meu sexto chakra, eu já estou conseguindo olhar para o meu trabalho através de uma perspectiva maior, minha intuição está aberta ali para eu estar presente ali, né? Até o meu sétimo chakra, que é a minha conexão de entrega do meu propósito, do meu trabalho e do meu dinheiro, né? Com relação ao divino mesmo, tá? É um caminho, né? Alguém está me perguntando qual que é o caminho que eu conheço? O caminho que eu conheço é se trabalhar, fazer uma jornada para nossa autorrealização. Vou até pedir para a Gabriela, se ela tiver aí, botar o link para vocês. Mas vocês encontram esse link aí na bio, aqui em Quiripiracanga. É só clicar lá e vocês vão encontrar. Chama Propósito, Trabalho e Dinheiro, né? A jornada dos chakras para autorrealização. Tá? Vocês vão encontrar lá. Tanto aqui, vocês encontram entrando no nosso site, em quiripiracanga.com, você encontra lá. E se vocês não fizerem perguntas, eu vou falar daqui a pouco mais coisas, porque eu gosto de falar. Vocês estão vendo que eu gosto de falar. Se eu tenho gente aqui que está a fim de ouvir, né, mais coisas da consciência, eu fico feliz. E aí eu quero poder compartilhar mais com vocês. Né? Que bom que vocês estão aqui hoje. Então, essa é a forma. Né? Primeiro a gente identifica essa contaminação. Primeiro a gente identifica. Isso a gente vai percebendo através desses desalinhamentos. Se eu percebo que eu não tenho um alinhamento claro aí com relação ao meu propósito, a relação do meu trabalho, do meu dinheiro, se tem algo aí que está desencaixado, né, vocês vão olhando. Vou falar. Vou falar mais então. E se você quiser também, você pode entrar no meu Instagram pessoal, que é @pedrocamilo. Estou começando lá um trabalho para poder compartilhar mais informações também com vocês, com relação a esses temas, que eu estou aprofundando cada vez mais. @pedrocamilo. Lá é mais fácil. Você vai entrar na minha bio, é direto esse link também que a Gabriela colocou aqui também, tá? Martins Fernanda Carvalho. Dicas para se ofender menos quando uma tentativa de provocação acontece. Ixi, Fernanda, vamos lá. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu costumo dizer que a forma, na verdade, pelo menos não costumo dizer, né, mas a forma que eu fui pouco a pouco me melhorando, mas eu preciso ser sincero com vocês que estão aqui, estou longe de não me ofender 100%, tá? É óbvio que quando chega ali, porque é um trabalho diário mesmo, né? É um trabalho diário de compromisso para que a gente se relembre disso e não dê passagem mais para isso, né? Mas a chave que eu encontrei é quando alguém vem e faz alguma coisa para mim que mexe comigo, né? Eu uso a lei do espelho, né? Do espelhamento, que é a gente perceber como olhar para o outro como um espelho nosso, né? Se o outro está fazendo alguma coisa que me incomoda, se eu fico mexido com aquilo, né, quer dizer que dentro de mim eu tenho aquilo. Quer dizer que dentro de mim eu tenho aquilo. Também esse trabalho que eu estou falando aqui, gente, né, é um trabalho para quem está a fim de realmente encontrar uma saída, né? Porque não vou dizer que a saída seja simples, né? Senão eu estaria vendendo aqui para vocês um passe de mágicas e eu sei que ele não existe. Eu sei que não existe. Você não vai fazer uma coisa assim e vai resolver.
Não é com uma terapia aí alternativa que você vai pegar, vai receber alguma coisa, uma graça e acabou. Tem a ver com o nosso trabalho mesmo, nosso compromisso de querer fazer a diferença para a nossa vida, né? Fazer a diferença para a nossa vida. Então, eu até chamo para quem quiser fazer esse curso comigo. Esse curso que eu estava falando, se você entrar nesse link, você pode assistir a primeira aula grátis, que eu já estava falando um pouquinho sobre os chakras, né? Você já está disponível a primeira aula, você rola até o final, clica lá, você já assiste a primeira aula grátis para você saber como funciona também. Estou lá explicando como funciona a nossa conexão de cada um dos chakras e uma reflexão para você fazer um autodiagnóstico de cada um dos chakras com relação ao tema do propósito, trabalho e dinheiro, tá? Só para não esquecer disso aí também, se quiser já faz hoje, já aproveita, porque no domingo que vem a gente começa, né? E aí a hora que começar, começou, né? Então você só tem uma semaninha aí para poder entrar nessa jornada, que é provavelmente a última desse ano, não tenho certeza se eu vou fazer outra, eu acho que não, tá? Mas estamos com uma turma bem legal, mas ainda tem algumas vagas, dá para vocês se juntarem também, tá? Mas aí é isso, tô olhando para lá, tô olhando para fora, tô olhando esse espelhamento. Isso é uma oportunidade para mim, é isso. Você vê esse espelhamento como uma oportunidade de autoconhecimento. Por quê? Por que eu faço isso? Para quem tá aí, ó, vou dar uma dica, pelo menos a dica que serviu para mim, né? Por que eu faço isso? Por que eu vou... Porque em algum lugar, quando alguém faz uma coisa para você, pega, né? Pega, a gente sabe disso, né? Pega no nosso ego, né? Pega ali na nossa ferida. E a gente quer poder botar a nossa honra, a nossa moral ali na frente, a gente quer mostrar que a gente tá certo e que o outro tá errado. E às vezes o outro tá errado mesmo, gente. Às vezes o outro tá errado mesmo. Mas, segredo, né? Segredo. Você não pode fazer absolutamente nada pela outra pessoa. Absolutamente nada pela outra pessoa você pode fazer. O outro só vai se transformar, se mudar, se ele quiser. Então, a única coisa que você pode mudar nessa vida é você mesmo. A única, de verdade, a única coisa que você pode mudar verdadeiramente é você mesmo, tá? Então, como a gente é inteligente, eu acho que quem está aqui assistindo essa live aqui agora é inteligente, né? Se considera uma pessoa inteligente, se a gente, porque foi assim que eu fui tentando, falei assim, não, eu sou inteligente, eu não quero perder tempo, não quero perder energia, né? Eu não vou ser burro. Foi mais ou menos assim que para mim funcionou. Não vou ser burro, né? Se alguém tá vindo aqui para me sacanear, tá tentando me tirar do meu eixo aqui, eu vou ser inteligente. Não vou entrar nessa briga. Não vou. E é difícil, gente. É difícil. No começo é mais difícil, depois vai ficando cada vez mais fácil. Mas é difícil, dependendo do que vem ali, para você, se segurar, porque não é uma questão de engolir sapo, tá? Não é virar um banana, né? É você se posicionar quando for necessário e tudo mais, mas não se deixar contaminar com isso. Não se deixar contaminar com isso. E aí você percebe, mexeu comigo, mexeu em alguma ferida, tô sentindo o quê? Aí você vai se observando, tô sentindo raiva, né? Tô sentindo tal coisa. Aí você vai falar assim, o que essa pessoa fez? Que essa pessoa... Vou dar exemplo, que eu normalmente dou de exemplo nos meus cursos de trabalho, né? Porque eu trabalho sobre a consciência no nosso ambiente de trabalho, com relação aos temas de trabalho, de propósito, de liderança. Exemplo prático meu, né? Eu percebia que no meu dia a dia, até na comunidade mesmo, né? Principalmente na comunidade, revelações, momento tititi fofoca aqui para vocês. Eu percebia que eu ficava muito irritado quando vinha alguém dar pitaco no meu trabalho. Alguém que não era meu chefe, né? Alguém que não tinha porquê. E em comunidade isso é muito comum. Comunidade, todo mundo tá falando, você tinha que fazer isso. E a pessoa às vezes não sabe, né? Não estudou aquilo. Mas vai dar, ainda mais quando você trabalha com comunicação, com marketing, né? Todo mundo acha que sabe de comunicação, sabe de marketing e quer falar alguma coisa, né? Mas eu estudei isso e tal. E aí, quando alguém vinha me dar um pitaco, aquilo mexia comigo assim, mexia no meu orgulho de um jeito profundo. Eu ficava muito irritado. E por um tempo eu fui ficando irritado com isso, né? A pessoa vinha e falava assim, você tinha que fazer isso aqui você não fez legal e tal, enfim. Até que eu já estava conhecendo sobre isso, sobre o espelhamento, e aí eu fui, em vez de eu dar passagem para minha maldade, eu fui lá para mim, falar assim, o que está me irritando aqui? É gente dando pitaco no meu trabalho. Gente que não deveria dar pitaco dando pitaco no meu trabalho. Aí eu falei assim, eu dou pitaco no trabalho dos outros quando eu não devo? E aí eu tive que encarar a verdade que sim, que eu dava pitaco no trabalho dos outros quando não devia, né? Então essas pessoas, elas eram bons professores, que estavam me mostrando
o quão insuportável é uma pessoa ficar dando pitaco no seu trabalho, quando não deve. E aí eu fui começando a me... não é controlar, é um autocontrole, sim, né? Uma certa forma é um autocontrole. Para que eu não desse passagem para isso. Para que eu não desse passagem para isso, porque só se for possível, né? Dar um feedback, se tem uma abertura ali, for construtivo, aí beleza, né? Vou fazer. Mas quando eu não sou chamado, quando eu não devo, né? Parar de fazer isso. Pouco a pouco foi diminuindo isso. Não quer dizer que foi diminuindo a quantidade de gente dando pitaco, né? Porque não tem controle no mundo externo. Não tem o menor controle no mundo externo. Mas foi diminuindo a minha reatividade nessas situações quando alguém vinha me dar um pitaco. Então, porque é um estudo. Esse estudo é para quê? Esse estudo de autorrealização é para quê? É para que eu me conheça melhor, para que eu lide com mais maturidade com os desafios do dia a dia. Para que eu não me permita ser contaminado e fazer mal para mim. Porque essa angústia, né, essa raiva que você vai dando passagem para si, essa emoção, se ela chega em você e você reprime aquilo, aquilo vai ter uma consequência para você. Né? Se eu não consigo liberar isso dentro de mim, essa emoção vai atingir algum chakra meu, esse chakra está conectado com uma glândula, essa glândula vai disparar alguma química no meu corpo, que, se for constante, vai me fazer mal e vai, de alguma forma, ser somatizado no meu corpo. Né? E, como eu sou inteligente, não quero que isso aconteça. Então, esse é um trabalho para quem quer realmente se conhecer, né, a ponto de falar assim: basta, eu vou fazer bem para mim. Né? Ele começa com esse aspecto que poderia ser visto como um aspecto de egoísmo, mas não é. Eu quero fazer o bem para mim. Né? Porque a partir do momento que eu estou em ordem comigo, né, se eu estou maduro, conseguindo lidar bem, gerenciar bem as minhas emoções, aí eu posso até ajudar outra pessoa, se for possível. Né? Antes disso eu não consigo. Eu preciso estar bem, preciso estar curado em mim, né, para poder fazer isso. Sentir, depois perceber e trabalhar para modificar a si mesmo. É isso, um passo a passo sobre esse tema. Passar mais ou menos sobre isso, tá? E aí, gente, mais perguntas sobre isso? Me avisem aí se vocês gostaram desse tema, porque hoje eu resolvi ousar um pouquinho mais aqui, né? Em geral eu tenho pegado um pouquinho mais leve nos temas aqui das lives, mas aí, não sei, eu falei assim, vamos ousar, vamos ver se vai ter gente aí para poder ouvir isso, né? Porque às vezes não, né? Às vezes o pessoal não gosta muito de ouvir essas coisas que eu tenho para falar aqui, né? Mas é o que eu tenho para falar, eu acho que o mundo está precisando que a gente fale mais essas coisas, né? Neste momento, não temos muito tempo a perder também, né? Então, se eu posso deixar uma mensagem para vocês aqui, né, para essa semana de trabalho que vai começar aí com vocês nessa segunda-feira, estejam atentos e presentes, né? Primeiro, relembrando, né? Relembrando, primeiro com a sua palavra, bota a máscara, fica atento se você não está dando passagem para alguma maldade aí, sustentação desse sistema, tá? Segundo, limpeza. Se lembra de lavar as mãos, né? É no físico, mas se lembra de se limpar energeticamente, se limpar, de meditar, de ter uma prática. Né? Se você não tem uma prática ali também, se você não tem uma prática sobre isso, você pode dar uma pesquisadinha. Uma das meditações que são possíveis e que a gente conhece é a meditação das rosas. Você pode dar uma olhadinha, uma técnica que a gente está dando alguns cursos online sobre isso. Eu não sou professor disso, né? Mas se você entrar no nosso site você vai encontrar. Que é uma prática, a gente tem uma prática diária, né? Todo dia a gente escova o dente, todo dia a gente toma banho, todo dia a gente medita, para a gente se limpar e limpar o nosso campo, né? Também, dá uma olhadinha nisso também. E por último, ficar atento e presente para não deixar essas coisas entrarem. Chegou alguém contaminado, não se deixa entrar, né? É simples de lembrar. É olhar, tá todo mundo contaminado, né? Então como que eu faço para eu não contaminar mais ninguém e ninguém me contaminar mais? Para que eu possa ir me limpando. É mais ou menos assim. A Sueli, oi Sueli, que bom você estar aqui, que saudade de você. Vamos trabalhar essas coisas no curso dos chakras? Vamos. A gente vai aprofundar no curso dos chakras. Os chakras, eles são, na verdade, nesse curso, um caminho, né, para que a gente possa acessar, porque cada chakra é um portal, para que a gente possa, um portal da consciência num nível da consciência, para que a gente possa realmente olhar ali quais são as questões que estão com esses temas em cada um desses níveis. Né, cada um desses níveis. Então a gente vai entrando ali, né, vamos olhar para isso, vamos fazer em alguns momentos rodada beija-flor, leitura temática sobre aquele tema ali no grupo com algumas pessoas, para que a gente possa trabalhar. Né? E quem não pode assistir de domingo, é porque é de domingo das 6 às 8h30. Tá?
Quem não pode, a gente vai gravar. Né? Seria bom poder estar ao vivo na boa parte dos encontros, mas se não for possível, a gente vai gravar e vai mandar para a pessoa depois, a pessoa assiste durante a semana. E aí a gente tem trabalhos, né, exercícios práticos. Eu gosto de trabalhar com a espiritualidade prática, né, no dia a dia, poder estar ali realmente aplicando já no seu trabalho para ver a diferença. Né? E essa possibilidade de fazer isso online, em que a gente está no nosso dia a dia, permite isso, né? Permite que a gente aprenda alguma coisa e já aplique no dia seguinte. No dia seguinte. Então aí já vai melhorando bastante. Então fica isso, né? Fica essa dica. Quem está interessado, lembrando, essa é a última semana. É só entrar no link da minha bio, @PedroCamilo, e aí você vai entrar direto lá, @PedroCamilo, no link da minha bio, ou você entra no link da bio aqui, que vai abrir um Linktree, e você vai encontrar, ou procura esse curso Propósito, Trabalho e Dinheiro. Propósito, Trabalho e Dinheiro. Se é alguma coisa, se você esquecer, como que eu faço para não esquecer do nome desse curso? Lembra das 3 coisas que você quer, porque eu acho que todo mundo quer isso aqui, né? Quer propósito, quer trabalho e quer dinheiro. Né? Um trabalho alinhado com isso. Né? Como que a gente alinha isso em cada um dos nossos 7 chakras também. E aí os chakras, respondendo mais a Sueli, eles são o caminho dessa trilha que a gente vai fazer, do denso ao sutil. Né? Da nossa raiz na terra, aquilo que dá segurança pra gente, que é o primeiro chakra, até a nossa conexão com o divino, aqui em cima. É uma jornada mesmo, é um caminhar em diferentes níveis. E pode assistir, então, a primeira aula gratuitamente, que já está aí nesse link. Clicando ali, você vai no finalzinho, você já abre lá, já assiste a primeira aula gratuita também, ou manda inbox para mim, Pedro Camilo, ou para essa pessoa linda que escreveu aí, gabriela.amor, pode mandar um inbox para nós e a gente vai se ajudando, tá bom? Uma tendência também dessas doenças é que elas não queiram ser curadas. Fica a dica. É uma tendência nossa. Então aí pode rolar um esquecimento, pode rolar, e daqui a pouco eu vejo, será que vai ser? E acaba não fazendo mesmo, né? Acaba não fazendo mesmo. O curso é para quem abriu o próprio negócio e fechou porque não conseguiu realizar como gostaria ou como? Olha, o curso, eu tenho trabalhado, ele não é só, ele é sim, né? Porque o tema do trabalho está presente na vida de praticamente todo mundo. Né? E a gente trabalha a maior parte do tempo na nossa vida. Mas ele não necessariamente é só para quem tem aí problemas no trabalho. É também. Mas se você já está realizado no seu trabalho também, está fazendo o que você gosta, é importante... Se você está com tudo isso encaixadinho no seu dia a dia, é importante você poder falar assim, a minha pergunta que eu faço é, você está realizado, ok, no seu trabalho, mas você já consegue fazer a conexão entre o seu trabalho, né, com a sua evolução espiritual? Né, com a sua evolução espiritual? Então eu vejo que ele é para todo mundo. Ele é para todo mundo esse curso. Mas se você está na dúvida, pergunta para a gente. Né? Eu posso falar com você também. Eu não vou vender curso aí se você não estiver precisando dele. Tá? Porque às vezes não é o momento mesmo, mas às vezes é. Tá? Mas dá uma olhadinha lá para você entender a proposta do curso mesmo, que a gente vai passeando aí nesses nossos 7 chakras, começando no domingo que vem. Tá bom, gente? Mas enfim, fora isso, adorei estar aqui com vocês, falando desse tema. Vocês me receberam muito melhor do que eu estava imaginando, que eu achei que ia ter muito mais crítica com relação a esses temas aqui, porque eles são pesados, eu sei. Né? Então, por isso eu estava até evitando de falar com tanta abertura sobre esse tipo de coisa, né? E mais profundo, assim, revelando mesmo, porque é uma forma de poder enxergar como essas coisas estão acontecendo, e é importante a gente enxergar isso, é importante a gente ver a realidade, né? Então fiquei feliz de poder ver que tem abertura aí no público, para a gente poder fazer isso, então aí eu vou armando outras lives como essa, né? Se vocês curtiram, eu vou começar a preparar outras assim, mais pesadinhas, mais hardcore. Se vocês curtiram, né? Acho que curtiram pelo que estão mandando aí de emojizinhos. E quem perdeu o comecinho, daqui a pouquinho vai estar aqui no IGTV, disponível aqui no nosso feed também, tá bom? Obrigado por vocês terem vindo aqui essa noite. Tenham uma boa semana. Não contaminem ninguém e não se deixem ser contaminados durante esses próximos dias, né? Se lembrem disso, tá bom? Beijos a todos. Beijo, Sueli. Beijo, Carla. Beijo, G. Beijo, Andréa. Beijo a todos. E vocês aqui no Facebook também. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau a todos. Fui-se.